Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando o nosso programa semanal Momento Espírita. Este programa tem a iniciativa da USA Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB-TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira, e também do Grupo Ágape de Teatro aqui de Tupã. Este programa tem por objetivo explicar, orientar o que é o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Nos explicando também por que estamos aqui na Terra, qual é nossa missão e para onde vamos. Neste programa, Maurício Cury entrevista o palestrante espírita Adalto Santos sobre o tema autorrealização. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB-TV. Meus queridos amigos, nós estamos aqui de volta para mais um episódio do Café com Luz. E esse episódio, ele é continuidade do episódio anterior, que falava sobre o Conhece a Ti Mesmo, com o Adalto Santos, que continua aqui com a gente. Tudo bom, Adalto? A gente estava brincando, eu falei assim, estava tão entusiasmado, e ele já é de casa, né, Adalto, que a gente falou até do programa anterior, que eu esqueci de reapresentar para você que está assistindo pela primeira vez. Adalto Santos é estudioso, trabalhador do movimento espírita, trabalha na divulgação como palestrante, está radicado aqui em Brasília, mas a gente não vai esticar o currículo, não. Vamos continuar na linha psicológica? A gente estava falando no primeiro momento de autoidentificação, conhece-te a ti mesmo, usamos as bases da doutrina espírita Kardec, pegamos carona no trabalho de Divaldo e Joana, e agora nós vamos para aquilo que parece fácil, Adalto: autorrealização. Porque hoje a gente fala em um sujeito ser realizado e a gente veicula sempre com a realização profissional, a conquista financeira que é legítima, o bem-estar material ou os altos graus de ascendência e progresso material social. Autorrealização pode ter a ver com isso ou isso é muito pequeno perto do que é esse significado? Vamos começar por aí? Se nós olharmos a questão do espírito imortal, mais uma vez, nós transcendemos ao corpo. Existimos antes do corpo e continuaremos existindo depois do corpo. Não é a realização material, é a realização espiritual. E o que Jesus veio nos ensinar? Qual é a síntese dos ensinamentos de Jesus? Do amai-vos. Amar. É o amor, né? O amor. O amor a si mesmo, amor o amor ao a próximo, Deus, o amor ao próximo. Amor, né? Então é o amor. Nós vamos nos realizarmos quando nós efetivamente amarmos. A gente falou do amor quando a gente estava finalizando outro episódio. Você lembra que a gente estava falando para culminar no processo de autoidentificação que era necessário fazer essa autoobservação com amor, porque senão a gente desenvolve os sentimentos de culpa, porque a gente vai encontrar aqueles cachorros, lembra dos cachorros? Sim. Porque tem um cachorro que já está, são várias áreas da nossa psique, da nossa mente, mas tem os cachorros bravos, mal domesticados, que são essas áreas escuras minhas, né? E aí, por que o amor, como é que ele evita esses complexos de culpa ou outras patologias graves, como a gente está vendo aqui, Adalto? Eu quero copiar Alberto Almeida, quando ele nos diz que nós não somos infelizes porque nós procuramos a felicidade onde nós não estamos. Então nós estamos procurando um lugar onde a gente não está. A felicidade, a nossa felicidade está onde? Dentro de nós mesmos. Se eu não encontrar a felicidade dentro de mim, não adianta procurar em nenhum lugar. Não adianta procurar no casamento, não adianta procurar na realização de um filho, não adianta procurar no trabalho. Eu tenho que procurar dentro de mim. Olha, isso aí é importante. Olha, vocês estão ouvindo? Não estamos dizendo que não é legal a gente ver um filho se realizando, tendo felicidade.
mas a gente não pode terceirizar ou delegar esse bem-estar íntimo profundo nas expectativas que eu crio nele, né? Isso também é projeção, não é, Adalto? Sim, e nós jogamos um peso enorme no outro. Imagine se eu jogo a minha felicidade no casamento. No casamento, na minha companheira. Mas ela também não tem as encrencas como eu tenho também? Sim, mas imagine o peso que eu jogo nas costas dela, ela ser responsável pela minha felicidade. Eu não posso. Ou ela achando que o príncipe vai resolver e o príncipe já virou ela um não sapo. sabe que ele já é sapo. Não é? Então o que é essa autorrealização? É nós aprendermos a amar. Aí é um longo caminho. Porque amar não é uma coisa simples. Tem até uma historinha muito legal de um rei que ele quer conhecer todo o conteúdo do evangelho em 1 hora. Então ele chama um sábio e expõe a problemática. O primeiro sábio diz para ele, impossível. Não dá para conhecer todo o conteúdo do evangelho em 1 hora. Não satisfeito, ele chama um segundo sábio e faz a mesma proposta. Aí o segundo sábio já diz para ele, é fácil, ame. Ele pega o evangelho e fala, nossa, então, mas imagine que isso aqui é o evangelho, né? Imagine, então, por que tem tudo isso aqui? Como nós não sabemos amar, são técnicas para nos ensinar a amar. Amar não é fácil. Porque existe aquele amor que nós cobramos, aquele apego que na realidade é paixão, e nós não compreendemos o amar no sentido de libertar. Se eu amo alguém, eu quero desejar a felicidade dele. E não que ele viva ao meu lado. Então quem ama, liberta. Se eu amo alguém, ele já vive plenamente dentro de mim. Eu não preciso da posse dele. E esse amor, como é que eu consigo fazer com que ele me baste por si só? Você falou que é um caminho grande, mas tem dicas aí. Vamos lá. Nós temos a construção do amor, né? Nós temos a construção da humildade, a construção da paciência, mas também nós temos que construir a transformação do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, né? Aqueles defeitos e qualidades. Todos eles nós precisamos trabalhar. Só contando uma situação pessoal, em 1986 eu fiz uma descoberta incrível sobre o Adalto. Eu descobri que era uma figura extremamente orgulhosa. E aí? Eu percebia que o orgulho não me era algo agradável porque eu afastava as pessoas com a minha arrogância, que é uma filha do orgulho. Com a minha maneira de achar que eu sabia, E ali eu comecei um trabalho de olhar para o orgulho e tentar descobrir como ele se manifestava. Passado aí 31 anos, o Adalto continua orgulhoso. Só que nem de longe é aquele Adalto de 31 anos atrás. Eu não sou mais quem eu era, mas também não sou quem eu gostaria de ser. Por quê? Eu estou num processo de construção. Para a gente educar os nossos sentimentos e as nossas emoções, nós precisamos de um processo. A primeira etapa é saber da existência dele. Outro dia sim, agora depois de uma certa idade, há uns anos atrás... né? Mas foi um outro dia. Um outro dia, eu descobri um outro grande defeito do Adalto. O Adalto é extremamente vaidoso. Por que eu descobri? Porque eu peguei um livro que ele falava sobre a vaidade. Como a vaidade se manifestava. Ele tinha 11 itens, eu tinha 7 dos 11. Aí eu descobri que eu era orgulhoso. Então eu tenho que saber que existe. Enquanto eu não sabia que eu era vaidoso, como eu ia trabalhar a vaidade em mim? Então nós estamos falando de uma coisa que é fantástica. Para você ficar mais tranquilo, nós estamos no mesmo time e eu tenho certeza que quem nos assiste também, com uma certa dose, eu não digo de humildade ainda, mas de exercício de consciência, se nós estamos encarnados, nessa altura do campeonato na Terra, somos espíritos imperfeitos. Então, todos nós temos uma cota de orgulho, de vaidade. Sim. A gente não gosta de falar que é invejoso, não é, Adalto? Mas somos também. Somos. Agora, o grave problema Ciumentos. É que a gente não quer reconhecer. E reconhecendo, a gente bradar para todo mundo. É que você precisa reconhecer isso, senão você não trata. Sim. O doente que não reconhece a doença, ele vai tratar o quê? O primeiro passo é saber da existência. Ou do problema, ou do defeito, ou da qualidade. Ou do vício, ou da virtude. Quando eu sei da existência, eu tenho que trabalhar a ter consciência dele. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você ter consciência.
né? Eu sei que existe. Os médicos sabem que fumar faz mal para a saúde. E quantos médicos fumam? Então, uma coisa é você estar esclarecido, outra coisa é você estar disciplinado. Ter consciência daquilo. Consciência. Eu perceber efetivamente. A terceira parte é eu aceitar. Porque na hora que eu aceito, eu crio condições para enfrentar. O enfrentar não é querer arrancar, é querer descobrir as causas, as consequências e tudo mais, para que eu possa superar. Então é um processo de conquista. Se eu não olho todos os dias o meu orgulho e tento trabalhar, ficar feliz com os momentos que eu já consegui não me explodir, não agir de forma orgulhosa. Um dia no estacionamento, eu parei no estacionamento, vi um local, cheguei lá, estacionei e saí. E vi um guarda gritando, não pode estacionar aí não sei o que lá, e gritando. Minha vontade foi revidar. Eu falei, calma. Foi o primeiro impulso. Foi o primeiro impulso. Revidar, falei, calma. Eu falei, meu senhor, olha só, não tem nenhuma placa dizendo que não pode estacionar. Só poderia colocar uma placa para que outros desavisados como eu e bem intencionados não cometam o mesmo erro que eu cometi. Ele, peraí. Eu quebrei a agressividade dele mostrando um erro, não meu. Mas também a tua energia não era agressiva. Não. Porque às vezes não é nem tanto só da palavra. Porque quando você está mordido, às vezes a gente quer fingir que está calmo, mas está latejando a vibração, que é esse auto-enganar-se. Sim, mentir para nós mesmos. Mentir para nós mesmos. Né? Mas quando você consegue quebrar, aí você vai para casa feliz. Eu me autorrealizei naquele momento porque eu consegui quebrar um ato continuado, ou um hábito que eu tinha. Aí o que os psicólogos falam de auto-reforço. Você está reforçando uma postura positiva num processo educativo. Eu vou brincar um pouquinho aqui, não sei se você vai me permitir, os nossos irmãos ali que estão assistindo. Você não controla, não tem gente que controla tão bem a saúde, faz exame de sangue todo mês, pelo menos uma vez por ano faz check-up, vê o tipo de colesterol bom, não faz o controle? E está sempre controlando, e controla, e faz a fere para ver como é que está o peso, né? E a gente não percebe que a gente deveria fazer o que você está falando, que não é fácil, mas não é falta de disciplina, de cuidado com essa minha dimensão emocional, o meu sentimento, o que eu sou. Consciência. É a consciência. É a gente poder trabalhar. E aí, para a gente se autorrealizar, a gente precisa nos autoaceitarmos. Tem uma historinha do Albert Einstein, eu adoro o Albert, ele tem umas tiradas maravilhosas, mas dizem que ele foi constrangido a ir a uma festa em homenagem a ele. Ao chegar lá, uma madame da sociedade chega para impressioná-lo e fala assim, Albert, eu daria a minha vida para ser como você. O Albert virou para ela e falou, para mim não há novidade nenhuma, porque eu dei a minha vida para ser como eu sou. A gente não querer ser o outro, mas nos aceitarmos e querermos ser quem nós somos, é um grande passo para nós nos autorrealizarmos. Puxa, mas olha só que legal que você colocou aqui, que legal. Porque quando você falou do processo de autoanálise, você estava se comparando a um adulto de um tempo com esse processo de evolução. Você fez a comparação com você. Agora, o grave problema é que nós estamos nos comparando e da pior forma possível com o outro. Não é um equívoco? Porque aí eu estou vendo, ou por inveja, porque eu mal me descubro e já quero ser o Einstein, eu quero ser o Chico, e aí eu vou vivendo uma mentira, porque eu não tenho condição. E eu deixo de olhar quem é que eu sou hoje e quem eu posso ser melhor amanhã, não é só daqui a 10 anos. A gente olhar para o outro é importante também, não para querermos ter a vida dele, mas para nos motivarmos. Ah, sim. Porque existe um mundo interno, que eu posso me comparar comigo mesmo, mas existe um mundo externo, que pode despertar em mim as necessidades do que eu preciso melhorar. Os dois são importantes. Agora, o que eu não posso é querer viver a vida do outro. Você colocou do Chico. Fantástico, né? Quantos de nós espíritas queremos ser médiums como Chico Xavier? Quantos de nós espíritas estamos dispostos a passar pelas provações que o Chico passou para chegar a quem ele é? Então a comparação não é eu quero ser grande ou eu quero crescer para ser grande? Sim. Né? Eu olhar para o Chico e querer ser o Chico e me motivar
para entender o processo, Jesus veio nos trazer o quê? O exemplo. Ele é o tipo Ele perfeito. disse, né? Ele nos trouxe que caminhai, né? Segui os meus exemplos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai através de mim. Não é aceitar Jesus, é caminhar com Jesus, é trilhar o caminho que ele trilhou. Né? E é esse o processo nosso, é o caminho do rio. Né? Que ele trilha, ele constrói o seu caminho para chegar ao mar. Há vários caminhos para chegar ao mar. Ele não sai reclamando, se queixando de todos os obstáculos que ele vai percorrendo. Né? E aí o que acontece quando nós não conseguimos compatibilizar ou quando nós fazemos algo e descobrimos que esse algo está equivocado? A nossa infância, ou quando nós não conseguimos alcançar o objetivo, ou quando nós percebemos um erro que nós realizamos, é o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, ele é terrível. Ele nos leva à punição e à autopunição. Porque é um sentimento, as pessoas que se autopunem, né, que se sentem culpadas, elas se autopunem achando que a autopunição vai livrá-las do erro ou vai consertar o que elas fizeram de errado. Quando na visão espírita, nós temos que trabalhar a responsabilidade, que é uma ação para reparar o erro, que é transformar aquilo que eu executei. E aí, essa questão da punição, ela é gravíssima. Ela é doída, Adalto, porque a culpa ela é cristalizante, né? Você trava, né? E ela leva o indivíduo à morte. A um extremo. Vendo aí as depressões, as tristezas profundas, as insatisfações, esse vazio existencial. E é um desafio, porque lembra que a gente estava falando do amor como processo para eu encarar essas dificuldades íntimas? Continua dessa questão, né? Olha, eu vou dar um exemplo. A gente trabalha no atendimento fraterno. Chega até nós casos maravilhosos. Como esse irmão, ele tem a sua história preservada, né? E sei que ele não se incomodaria com a exposição, né? E não vou citar nomes, eu conheci um caso de uma pessoa que passou por um processo de separação conjugal. E esse processo de separação conjugal foi muito doído para ele pela forma com que aconteceu. E aí ele não conseguiu nem perdoar a companheira desertora, nem se auto-perdoar. E o que aconteceu? Ele desistiu de viver. Irrompeu um processo de tumores em todo o sistema digestivo. Foi tão grave que isso bombardeou o organismo, cosmo físico dele. Todo o sistema digestivo. Os médicos falavam, não vale a pena fazer cirurgia porque é uma metástase, não tem jeito de curar. Só que esse indivíduo, esse irmão era espírita. E nas dificuldades dele, buscando ajuda na casa espírita, nas orações, nas preces, no desejo dele, ele descobriu os filhos, lembrou dos filhos, lembrou das pessoas que, mesmo na sua angústia, se sentiu aliviadas com as suas colocações, ele conseguiu perdoar e se auto-perdoar. 6 meses depois, como num passe de mágica, que não existe, mas é a mágica do amor. A mágica do amor, já não tinha mais nada. Ele estava curado fisicamente. Porque mas a cura física foi primeiro... O que aconteceu primeiro? A cura espiritual, Isso. Do perdão e do auto-perdão. Então esse indivíduo ele se sente realizado. Porque ele conseguiu superar uma mágoa. Aí é festa no reino dos céus, como dizia Jesus. Porque você imagina como foi violento esse processo que você está dizendo. Eu estou imaginando, mas só quem passa por uma situação dessa. Adalto, isso é tão forte que quando a gente vê lá aquela pergunta 886 do Livro dos Espíritos, como é que Jesus entendia caridade? Será que é caridade só para fora? É a caridade essencial? Benevolência. Eu preciso ter benevolência para comigo. Indulgência. Você falou em compreender e perdão. Perdão das ofensas. Então eu tenho que usar esse BIP para combater a culpa. E o que ele nos ensina? É a caridade com a gente. Imagine, um processo de separação conjugal estava levando o indivíduo ao auto-suicídio, suicídio inconsciente.
né, que quando ele despertou a consciência e conseguiu quebrar, né, e aí a gente aprende uma coisa, que nós não devemos avaliar um indivíduo pela sua problemática, mas pelos impactos que essa problemática age no indivíduo. Nós podemos ter um indivíduo com problemas aparentemente pequenos, gerando a ele graves transtornos, porque a dor, ela é relativa e depende do processo evolutivo, da compreensão do processo. Na hora que ele compreende que ele está num processo, que ele é um espírito imortal, que ele era simples e ignorante e vai se tornar um espírito puro, cai a ficha. Aí então ele pode ter as mesmas experiências, só que o impacto que essas experiências vão produzir em mim depende do grau de amor que eu fui despejando nessa construção interior, é esse fortalecimento. Então é o cortezinho do dedo, que às vezes o mais medroso alardeia, se desestabiliza, e o outro não ignora o corte ou o problema, mas a maturidade, o fortalecimento faz com que o grau de sofrimento ele seja minimizado. E aí nós vamos descobrindo, voltando àquela questão, que nós somos um ser em construção. Né? Nós somos seres ainda, nós somos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos de terceira ordem. Nós seremos bons espíritos em pouco tempo, porque no processo, na lei do progresso, ela acelera com o tempo. Imagine hoje, o processo tecnológico, a evolução intelectual do homem hoje, se nós compararmos os últimos 250 anos, nós evoluímos N vezes mais do que nós evoluímos em 2 milhões de histórias do homem na face da Terra. Então os últimos 250 anos foram de transformações agudas, intelectuais e de despertar de consciência espiritual. Né? Há 250 anos atrás nós não tínhamos a compreensão do que nós éramos compostos, do que nós somos compostos, de onde viemos, para onde nós vamos, e hoje nós temos uma série de ferramentas. A doutrina espírita tem milhares de livros para nos auxiliar nesse processo. Só Chico 412, Divaldo quase 250, mas José Raul Teixeira, e temos outros grandes autores, Alberto Almeida e assim por diante. Temos milhares de livros. Nós temos que deixar a inércia e querermos fazer esse trabalho, essa viagem de autoconhecimento, essa viagem de autoaceitação, essa viagem interior, para nós deixarmos o homem velho presos aos erros passados para construirmos o homem novo que nos aproxima de Deus. Então eu preciso tomar cuidado com essa nutrição espiritual, né, Adalto? Porque nós estamos relegando esse alimento. E eu entendo que muitos de nós às vezes ligam no piloto automático, que é o processo de evolução consciente que o Cristo nos chama a atenção e a doutrina pede, com todo esse arcabouço de ferramentário, né? E para eu me autorrealizar, uma outra coisa é a gente aprender a viver o hoje. O hoje. O agora, porque tudo acontece hoje. Nada acontece amanhã e nada acontece ontem. Tudo que nós construirmos é hoje, é agora. Claro que isso não quer dizer que nós não possamos olhar para o passado, aprender com os erros e os acertos e nos auxiliar na construção do presente. E também não impede que nós planejemos o futuro para onde nós queremos chegar. Né? Então esse processo é maravilhoso, mas temos que viver o hoje. E não, se eu vivo o passado, se eu estou lá preso no passado, vem o quê? A depressão. Se eu me agarro ao futuro e vivo no futuro, vivo lá na frente, quando eu me aposentar, quando eu fizer isso, quando eu vou viver com ansiedades e com outras patologias psicológicas. Então é olhar para o hoje, olhar para o agora, construir neste momento. Né? E aí nós temos que aprender a avaliar o nosso dia, não pela colheita, mas pela semeadura. A colheita foi o que eu plantei ontem. A semeadura é o que eu vou colher amanhã. Então, se eu começo a olhar, não pelo que eu estou colhendo, não pelos problemas que eu estou enfrentando, pelas dificuldades, pelos embrólios, mas pelo que eu estou plantando, pelo que eu estou construindo, eu vou ficar feliz.
Eu vou me realizar, porque eu sei que o amanhã que me espera é muito mais agradável do que o hoje que eu estou colhendo. Nós estamos aí nos minutinhos finais, não é, Rafa? Um minutinho. Tem a frase do Chico, mais uma vez o Chico aqui no nosso café. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, que é essa questão. Mas você pode hoje, como você está dizendo, plantar bem para colher bem. Então, vamos plantar amor, né, Adalto? Para fora, para dentro e fazer essa vivência. 30 segundos, Adalto, para a gente não te cortar. Não. Se despede aí do nosso telespectador, mandando seu recado final. Só lembrando mais uma vez que somos seres em construção e que podemos caminhar com as situações desagradáveis ou agradáveis, construindo dentro de nós e compreendendo esse ser espiritual que somos para nos autorrealizarmos aqui, sermos felizes e efetivamente chegarmos ao plano espiritual numa situação tranquila e bem melhores do que quando de lá partimos. Quando a gente partiu. Então, olha, Adalto, obrigado, meu irmãozinho. Obrigado do fundo do meu coração. Obrigado a você e até o nosso próximo Café com Luz. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder,
só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. A mensagem dessa canção, ela chama muita atenção pela perseverança, né? Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, já não sentia mais felicidade na sua vida e foi a curiosidade de conhecer Jesus. Ele teve todos os motivos para ele não ver Jesus. Era pequeno no meio da multidão, mas ele teve perseverança, subiu em uma árvore e Jesus foi jantar na sua casa. Com certeza, essa mensagem é maravilhosa, né? E a melodia da música também transmite uma paz, transmite uma energia muito boa, né? Essa música é maravilhosa. Com certeza. Temos que subir bem alto para encontrar Jesus como Zaqueu subiu. Essa canção, ela nos dá uma sensação de transformação, de reforma, né, Ricardo? De sempre estar mudando, sempre estar conhecendo coisas novas. Ser mais perseverante,
ter mais persistência na vida, porque a gente costuma, né, nós seres humanos somos muito frágeis e diante dos desafios, das dificuldades, às vezes a gente se retrai. E essa canção nos impulsiona para frente, nos impulsiona para seguir sempre adiante. E fora que a presença de Jesus nela nos faz cada vez mais querer mudar, querer se transformar. É muito viva, né, a presença de Jesus. Eu preciso de ti, Senhor. Encerramos aqui o nosso programa, gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Meu grande beijo e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.